Desse momento, então, eu estou gravando. Eu gostaria de informar a todos que a gente está participando da primeira aula de medidas e avaliação psicológica 2, a primeira aula online, tá? Hoje é dia 2 de abril, segundo dia do mês de 2020. A gente começa com a 7ª semana do AVA, 7ª semana corrida. Porém, como nós tivemos um longo período sem aulas, eu farei com vocês hoje uma revisão. Primeiro uma revisão de conteúdo, e assim que essa revisão for encerrada, eu faço com vocês a apresentação da aula de número 6, que é da semana vigente, e já da introdução da aula de número 7, que é a dessa semana agora, tá? Para a semana que vem, a gente recobra nosso andamento semana por semana, tal como se fossem aulas presenciais. No primeiro momento, então, o que vocês precisam ter acesso? A funcionalidade, tá? No primeiro encontro, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, assim que ele tiver encerrado, assim que eu tiver terminado de fechar o material, até o encontro 16º, né, até a aula 16, eu vou transformar esse em PDF e vou disponibilizar para vocês lá no AVA, lá na primeira parte da introdução. Então, vocês vão ter acesso a esse material. Trata-se de uma lista que vai estar organizada, disposta encontro por encontro, com o título da aula, o conteúdo que foi trabalhado, ou que deveria ser trabalhado, né? Ou que deverá ser trabalhado na aula ainda quando ela ocorrer. Vai ter o material disposto na pré-aula e a forma de apresentação, que vocês vão encontrar lá no AVA. Vai ter o material da aula e a forma de apresentação, tá? Que foi disposto lá no AVA. E vai ter também a pós-aula e a forma de apresentação. Bom, da primeira aula, como está organizado? Eu tenho as instruções e documentos, tenho acesso às regras presenciais e agora as novas regras, que são as regras virtuais, calendário acadêmico, cronograma dessa disciplina, semana por semana, esse plano de ensino aqui vai estar disposto lá, esse programa de ensino que vocês estão vendo vai estar disposto, e a biblioteca virtual, uma série de slides que ensinam a instrução para você entrar na biblioteca, né? O estudo primeiro que a gente vai ter diz respeito às definições. Eu coloquei um PDF para vocês, que é um capítulo de um livro, o capítulo 1, na verdade, do livro de testagem e avaliação psicológica, tá? As páginas estão de 1 a 6, e vocês vão reparar que às vezes o documento tem 4 páginas e não 5 ou 6. Isso porque eu cortei algumas partes, algumas figuras para poder editar a leitura. Mas se vocês forem procurar isso na biblioteca virtual de vocês, vocês vão ver que a numeração da página vai de 1 a 6, tá? Então, capítulo 1, de 1 a 6. Depois, vocês têm uma videoaula relativizando exatamente, fazendo a ponderação exatamente sobre o que é avaliação psicológica, em qual contexto ela ocorre e o que seria a aplicação de testes. A aplicação do teste em si não diz respeito à avaliação psicológica, e a avaliação psicológica em si não diz respeito ao mero avaliar, tá? Então eu tenho a testagem, que é um panorama específico, que é a aplicação de testes. Isso é de uso restrito do psicólogo. Eu tenho a avaliação psicológica formal, que é aquela que é feita com o objetivo específico de mensurar o meu cliente. Eu tenho avaliação psicológica dentro de um contexto, tá? Pode ser um contexto clínico, um contexto escolar, mas normalmente um contexto clínico. Então, essa avaliação psicológica do contexto clínico, ela tem uma finalidade de me orientar na minha conduta terapêutica. Então, vocês vão perceber que o termo avaliação psicológica ele é maior e ele tem diferente aplicação. Essa diferente aplicação precisa ser clara nos meus documentos escritos. Se eu realizar um teste e esse teste não compor uma avaliação, eu preciso dizer que foi uma testagem. Se eu realizar uma testagem psicológica que compõe uma avaliação, eu preciso dizer que foi feita uma avaliação.
E se esse cliente meu está em psicoterapia, e no começo dessa psicoterapia eu usei testes, entrevistas, ferramentas, instrumentos em geral, então eu preciso dizer que ele foi avaliado, mas que essa avaliação pertence a um contexto maior, tá? Então é exatamente essa a orientação desse primeiro estudo, sobre a testagem e sobre a avaliação. Esse estudo, na verdade, não é nada novo. Lá em Medidas de Avaliação Psicológica 1, vocês já leram um capítulo similar e vocês já entendem mais ou menos essa diferença entre o que é testar e o que é avaliar e os contextos, tá? Esse livro vai ser encontrado tanto na biblioteca virtual, quanto vai ser encontrado em recortes de PDF do livro, do e-book, né, que eu subi para vocês. Então, vocês conseguem ter acesso a ele com facilidade. Na segunda aula, eu organizei uma definição sobre o que são os instrumentos psicológicos. Ah, isso aqui a gente já havia conversado presencialmente, eu mostrei para vocês alguns slides, mostrei para vocês também a pedaços do capítulo lá na faculdade, né? A segunda aula a gente também já havia conversado presencialmente. Essa segunda aula vai falar a respeito dos instrumentos psicológicos, dos usos dos testes, né, para a construção dos documentos e também das técnicas e ferramentas, das entrevistas, observações. Então a gente foi falando uma a uma das técnicas de novo, tá? Todo esse conteúdo aqui é o conteúdo institucional. Sempre que tiver essa descrição, é a descrição do plano de aula do curso de vocês, tá? Então, esse conteúdo é o conteúdo que eu preciso abranger em algum momento do curso. Vocês vão reparar que algumas situações a gente consegue conversar em questão de instantes. Outras coisas a gente precisa de mais tempo. Então, quando eu falo das resoluções para avaliação do psicólogo, eu preciso de um capítulo de livro para a gente conversar. Mas quando eu mostrei para vocês as resoluções especificamente, bastou que eu mostrasse o material de CRP, tá? Então não quer dizer que o conteúdo vai ocupar exatamente o mesmo espaço, assim, de assunto. Alguns conteúdos vão ser mais fáceis de lidar, outros mais difíceis, tá? Nesse segundo encontro, então, a gente falou das técnicas e das ferramentas, que nesse momento já estão bastante claras para vocês. Na nossa pré-aula, eu coloquei uma videoaula, tá? Então, vocês têm o que é psicometria e o que é avaliação psicológica dentro de um contexto. Vou referir a palavra psicometria, o ato de medir, né? A métrica, a origem da palavra métrica significa exatamente isso, medir. E a psique, a psique humana, né? Aquilo que é o psico, quer dizer o interior. Então, seria uma medida do interior, da alma, né? A psique seria a nossa alma, nossa mente. Então, seria algo como a medida da mente, tá? Medida do interior do sujeito. Psicometria é uma área da psicologia que vai lidar exatamente com esse tipo de avaliação. Além de ser uma área específica, baseada nos processos de percepção, vai ser uma área específica que vai lidar também com a psicofísica, que é uma área mais psicobiológica, que vai ser usada na confecção dos testes psicológicos. Esse nível de especificidade vocês não vão ter acesso na graduação, mas quem tiver interesse e quiser se aprofundar mais, na pós-graduação pode fazer pesquisas nessa área. Olha, eu quero desenvolver um teste psicológico. Então você vai precisar estudar psicofísica, psicometria, para poder desenvolver. E aí, o segundo assunto, que é a avaliação psicológica, vai lidar exatamente com esses diferentes contextos do que é avaliação, quando ocorre, como ocorre, tá? Tá lá o link, no aba de vocês ele vai abrir um vídeo. Na aula, eu coloquei um estudo. Quando eu coloco, assim, videoaula, quer dizer que é um vídeo mesmo, né? Quando eu coloco estudo, quer dizer que é uma leitura, ou de um capítulo de livro, ou de um artigo científico, ou de um site científico, né? E quando aqui na pós-aula eu coloco um complemento, ou uma resolução, ou um para pensar, significa que é uma discussão daquilo que a gente viu na aula, tá? É um complemento daquilo que a gente viu na aula. Então, aqui nessa aula, eu abri com vocês um slide para a gente falar a respeito dos instrumentos da avaliação psicológica.
Coloquei o capítulo 1 daquele mesmo livro de testagem e avaliação psicológica, porém as páginas são mais avançadas, né? Então vocês vão ver que naquele mesmo capítulo, mais à frente, ele vai falar do que são os instrumentos, vão explicar todas as técnicas, né, relacionadas à entrevista, observação, a utilização de portfólio como forma de avaliação, né? E aí, para nossa compreensão, eu coloquei o PDF da resolução de 2016, que é a resolução é, apresentada pelo programa de ensino de vocês, né, pela ementa da disciplina, para que vocês tenham a noção de como deverá ser realizado a avaliação psicológica para concurso público e processo seletivo de natureza pública e privada. Tá, por que que isso me interessa, né? Entender a avaliação psicológica para concursos. Eu posso, de fato, trabalhar depois de formado como avaliador de concurso, então eu preciso fazer a avaliação psicológica para esses grandes concursos, né? Por exemplo, um concurso da Polícia Militar, ele envolve avaliação psicológica. O sujeito que tem a intenção de pertencer à corporação da polícia, ele vai ser avaliado fisicamente, ele vai ser avaliado com relação ao seu intelectual, então ele vai fazer uma prova dos saberes, e depois ele vai ser avaliado psicologicamente. E essa avaliação psicológica é feita por um psicólogo credenciado, mas que segue a essa resolução aqui, tá? Então é importante que eu conheça a resolução. Eu já abro o documento da resolução, a gente lida ponto a ponto com ele caso tiver alguma dúvida, mas eu já havia aberto para vocês em sala de aula esse documento e a gente já havia começado a leitura, tá? Mas aonde vai me interessar mais é nesse processo seletivo. Muito provavelmente vocês vão se deparar com isso ao longo da carreira de vocês. Sobretudo se vocês forem trabalhar no setor privado, tá? No setor de RH, recursos humanos, ou na gestão de pessoas. Nos recursos humanos, na gestão de pessoas, é muito provável que vocês vão lidar com o processo de admissão de colaboradores, né? Então, você vai contratar pessoas para trabalhar numa empresa. Nessa hora, você está realizando um processo seletivo que é de natureza privada, né? Porque trata-se de uma empresa. Pode ser de natureza pública também, se você estiver trabalhando numa instituição governamental, mas normalmente você vai trabalhar numa instituição privada no começo da carreira, né? E aí você precisa conhecer a resolução para poder entender como funciona esse processo seletivo. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, depois que vocês aprenderem lá na unidade 3 e na unidade 4 a avaliação da inteligência e da personalidade, nós vamos ter uma aula específica sobre avaliação psicológica nesse contexto do RH, e porque daí na unidade 4 a gente vai lidar com as avaliações nos diferentes contextos, e vocês vão entender como deve ser feita a devolutiva para o candidato, né? Como eu devo informar para ele se ele foi aprovado, como eu devo informar para ele se ele não foi aprovado e quais são as questões éticas que eu preciso cumprir. Vocês vão reparar que muitas vezes, na prática, isso deixa de ser obedecido. E aí eu acabo estando em falta ética com a minha profissão, porque eu não estou obedecendo a resolução, tá? Então é muito importante que vocês conheçam isso. Nesse momento, só a título de curiosidade, mas muito daqui a pouco, na unidade 4, a gente vai aprofundar nesse assunto. Na unidade 1, né, no encontro 3, a gente aprendeu a elaboração do documento, atestado e declaração. Nós começamos a fazer um exercício prático em sala de aula, e esse exercício prático deu origem a um trabalho que vocês fizeram, tá? Eu coloquei lá uma videoaula falando a respeito dos documentos psicológicos e principalmente a respeito da linguagem escrita, como isso deve ser utilizado. Essa videoaula é uma videoaula para concurseiros. Vocês vão reparar que a professora, ela tem uma precisão didática muito grande. Então, ela tem um quadro branco, né, um projetor assim, PowerPoint, que ela vai mostrando exatamente os pontos. Daqui, vocês fizeram o trabalho,
a elaboração do documento escrito, né? Vocês tinham como objetivo de estudo fazer um atestado e uma declaração e me enviar, e muito daqui a pouco, eu desligo a gravação e mostro os trabalhos de vocês, pontuando onde foram os erros recorrentes, onde foram as colocações recorrentes, tá? Aliás, sem exibir o trabalho de vocês, eu já consigo fazer algo do tipo, né? Eu vou abrir um documento novo aqui, só para a gente ter uma dimensão. Essa é uma folha de tamanho A4, que é uma folha correspondente lá à avaliação psicológica em termos de produção do atestado e também da declaração, tá? Algo que precisa ser observado diz respeito à disposição na folha. Esse foi um erro recorrente nos trabalhos de vocês. Mais do que o conteúdo até que foi bom, algumas pessoas, vocês vão receber esse feedback pessoalmente depois, ponto a ponto, né? Cada um, eu vou imprimir os documentos e vou levar para vocês corrigido. Então vocês vão receber esse feedback ponto a ponto, mas algo recorrente foi com relação à utilização do espaço da folha. Vocês vão reparar que aqui em caixa alta entra o título do documento, né? Eu vou ampliar a tela depois, mas é só para vocês verem a disposição do texto nesse momento. Então, se eu tenho um texto corrido aqui embaixo, um parágrafo qualquer, é muito importante que esse parágrafo meu, ele respeite uma disposição de linhas e parágrafos, tá? Ele vai respeitar uma disposição de espaço entre as linhas, e depois que eu tiver terminado o meu texto, eu vou colocar o nome da cidade, o meu nome, o meu documento, né, para que seja feita a assinatura. E aí vocês vão reparar que vai sobrar um espaço da folha, né? Então, o nome da cidade, a minha assinatura, o meu carimbo, né? E o meu nome por escrito, vou assinar aqui, e vocês vão reparar que vão sobrar um espaço na folha. Esse espaço aqui, a rigor, ele pode permitir que o cliente ou o usuário, ele venha a fraudar o documento. Então, qual que é a indicação lá no documento de vocês da resolução? É que esses espaços sejam preenchidos por um traço, deve ser feito de caneta ou que deve ser impresso, tá? Como isso aqui fica muito estranho no documento escrito, uma solução que os psicólogos costumam usar é uma solução de espaçar as diferentes escritas minhas já no corpo escrito do texto. Então, por exemplo, eu vou utilizar o espaçamento de 6 pontos antes e depois, e o espaçamento que eu vou usar aqui é de 1,5, tá? Na primeira linha, eu vou ter sempre um parágrafo de 0,27, que é o registrado pela ABNT, e além disso, eu posso usar da minha configuração para nivelar essa página de forma a ocupar todo o espaço para evitar fraude. Então, por exemplo, o título, ele pode começar após 2 espaços, tá? Ou ainda 3. Isso aqui faz com que esse espaço de fraude seja menor. O meu corpo do texto escrito, ele pode também ser escrito após 2 ou com que eu tenha possibilidade. O corpo do texto ele vai ser sempre justificado. Aqui, depois do escrito, eu também consigo fazer um espaçamento razoável até a data, tá? E caso eu não consiga preencher isso com o corpo escrito, a caneta, eu vou riscar isso daqui para que seja impeditivo do meu cliente acrescentar dados, tá? Normalmente, se o documento é impresso, eu consigo usar uma folha timbrada, ou seja, uma folha que tem marca d'água. Então, no corpo da folha tem a marca d'água. A Patrícia mandou para mim um documento que tinha a marca d'água, que era uma letra psi do grego em cinza, colocada ao fundo, assim, né? Então, essa marca d'água, ela também vai ajudar a impedir esse tipo de fraude por conta do espaço, tá? Então, eu vou ocupar o espaço da melhor forma possível, até que eu tenha, de fato, completado todo o espaço por escrito. Isso aqui impossibilita mais a fraude do documento, tá? Então, mais ou menos vai ficar assim, ó, o título, um espaço, o corpo do texto, um espaço,
a data, né? Um espaço para minha assinatura, para o meu carimbo, meu nome por escrito, e eventualmente eu posso ter alguma referência à minha clínica, como meu endereço, meu telefone para contar. Muito conveniente que isso entre também no documento, tá? Como aqui eu tenho um cabeçalho, que é o nome do documento, no final, aqui no rodapé, é conveniente que eu coloque a clínica e o telefone com o endereço. Então, embora não tenha uma indicação formal sobre isso, é conveniente que eu tenha uma indicação de como a pessoa pode me encontrar com facilidade, como que a pessoa que vai usar esse documento, ela possa localizar o psicólogo. Quer dizer, pelo meu nome completo e pelo meu CRP, que vai estar com certeza apresentado no documento, qualquer um pode localizar no site, né, do conselho. Então, você vai lá no Google, escreve lá CRP, abre o site do conselho, e aqui já nesse site você consegue localizar todos os membros, assim, né? Você consegue localizar todos os psicólogos que estão cadastrados. Então, você Professor, consegue localizar. Oi, pode falar. uma pergunta. A devolutiva você vai dar por e-mail para nós? É presencial para vocês isso. Eu vou imprimir, corrigir e a gente vai conversar a respeito, tá? Mas antes disso, a nota de vocês vai subir e eu vou tentar devolver o documento. Eu uso uma ferramenta de correção, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta que ela ajuda a colocar notas de rodapé, tá? Então eu vou abrir essa caixinha aqui, ó, controlar correções. E a partir desse momento Ah, que eu estiver fazendo controle de correção, eu vou começar a colocar comentários, assim, tá vendo como fica o documento? Ele abre uhum. uma linha, né, Caixinha, né? com a minha Uhum. assinatura, foto, eu coloco, olha, aqui deveria ser feito assim, aqui deveria ser feito assado, tal. E aí, então, eu tenho controle de correção do documento. Eu sei que Então, alguns dos porque materiais... eu Pode só falar. fiquei com uma dúvida, porque o e-mail que eu enviei de uma forma diferente dentro do Avo, não da forma que a gente enviava antigamente. Então, eu fiquei com uma dúvida se chegou o documento ou não, porque para mim saiu normalmente, como se eu tivesse mandado para você. A Mas maioria dos documentos chegaram, tá? Inclusive, é. eu recebi material até o dia de ontem, se eu não me engano. Algumas pessoas ainda estão enviando. Como a gente havia Uhum. combinado, né? Quanto mais tempo eu demorasse para enviar, mais tempo eu iria descontando a nota. O pessoal que mandou no AVA, normalmente o teu, Edilene, eu acho que foi um dos primeiros, né? Então o AVA ele tem registro, ele deixa registro lá da data, Sim, né? uhum, É, eu mandei um inclusive dia pelo antes, eu lado acho. também. Quando, assim, quando deu tudo certo, eu não informei. Quando deu algo errado, eu informei. Se eu não me engano, o Felipe mandou para mim o documento sem o anexo. Então, eu avisei para ele que estava sem o anexo. Então, quando deu alguma coisa errada, eu avisei para vocês que estava errado. Quando deu tudo certo, deu tudo certo. E quem não entregou, não entregou mesmo. Então, essas pessoas que Ah, não tá. entregaram, eu não cobrei. Algumas pessoas não fizeram, então eu não cobrei também, tá? Mas a Tá bom. tarefa estava lá. Vocês vão receber no primeiro momento, então, esse documento, que eu ainda estou pensando como ele vai ser devolvido, né? Vocês vão receber no primeiro momento ele por e-mail ou pelo WhatsApp no individual, né? Eu vou selecionar um por um, eu vou devolvendo no individual. Mas eu acho que a forma melhor mesmo vai ser presencial, assim, eu vou devolver isso aqui por escrito para vocês. E aí vai estar nesse sistema de correção. Vocês vão receber com essa ferramenta aqui, tá? Vocês podem olhar o que foi feito. Mas um erro recorrente foi esse do espaçamento. Eu não sei se é por conta da... Vocês estão aprendendo a usar o Word ainda, então pode ser que tenha sido alguma desconfiguração, ou ainda porque de uma versão para outra do Word ele pode ter desconfigurado, a hora que eu abrir no meu PC pode ter desconfigurado. Então eu tive o trabalho de converter todos os documentos que estavam em Word em PDF também, para poder gravar essa posição da correção, né? Conforme eu fui corrigindo, o PDF ele tem essa vantagem
de gravar o número de linhas, os espaços, enquanto que o Word pode variar de programa para programa, ele pode perder a formatação. Quando eu suspeitei que fosse a questão do Word, então eu peguei, reeditei, salvei em PDF e mandei. Quando eu desconfiei de que vocês de fato tinham feito a formatação sem a, o rigor lá da resolução, então eu pontuei, descontei a nota e pontuei onde que estava o problema, tá? O corpo do texto também vai mudar, da declaração e do atestado. Inclusive, naquela videoaula, respondeu a nossa pergunta, né, do concurseiro, lá na aula do concurseiro, a professora ela deixa claro de que o psicólogo ele pode, sim, oferecer um atestado futuro, né, com indicação de liberação do trabalho, da escola, para projeção de tempo futuro. Olha, eu dispenso o cliente por 15 dias. Porém, embora haja essa atribuição para o psicólogo, não há legislação que obrigue o órgão empregador ou a escola a aceitar. Então, em via de regra, é bem comum que a gente veja isso, né? Mesmo o médico, mesmo o atestado médico, não há legislação que obrigue a aceitar, né? Não, o dentista, né? Então, acaba sendo uma conduta de costumes, assim, né? Bom, vocês vão poder, como eu estava falando para vocês, vocês vão poder encontrar aqui todos os profissionais, tá? Vocês vão conseguir validar as declarações, vão conseguir encontrar. O site do CRP, esse site roxinho aqui, né? Ele tem sempre uma indicação atual do que o CRP está trabalhando no momento, dos assuntos que são sempre recorrentes, né? Unidade de boletos, aplicativos, pautas políticas, pautas clínicas, toda a funcionalidade lá. O nosso código de ética tem sempre a indicação de quando tem mudanças, as apresentações, e aí vocês vão ver que tem aqui, ó, no atendimento, no telefoninho, vocês têm uma opção consultar profissional inscrito, tá? Quando vocês consultarem o profissional inscrito, ele vai abrir em outra aba, e essa outra aba carregando, ela vai ter a possibilidade de consulta, tanto pelo nome do profissional, quanto pelo número de registro. Aqui nessa tela, eu consigo saber exatamente se a pessoa que me ofereceu aquele documento é de fato um psicólogo ou não. Então, por exemplo, eu sei lá o número de registro, o meu, por exemplo, né? E eu sei o nome também, o meu também, né? Então eu consigo preencher esses dados e eu consigo localizar se esse profissional ele está cadastrado ou não. Quando eu venho aqui a pesquisar, ele me mostra. Às vezes, vocês precisam tomar cuidado. Ah lá, ele me mostra na lista então, né? Para esse número tal, tem o Matheus, a categoria dele é que ele é um psicólogo. Se eu tiver algum nível de especialidade registrada no conselho, vai aparecer aqui, né? Se eu for um conselheiro, se eu for um especialista clínico regulamentado pelo conselho, vai aparecer, eu vou conseguir localizar. E a situação, se ele está ativo, inativo, está vigente ou não, se foi cassado, né? É bem comum que eu encontre um psicólogo cassado, mas pode ser que eu desconfie que fui vítima de um golpe, então eu venho procurar aqui a integridade do psicólogo e descubro que ele foi cassado. Vai estar aqui inativo. Pode acontecer, às vezes, que eu não encontre o psicólogo que está me atendendo, porque o registro dele tem um tipo de numeração que não pertence a esse conselho. Esse conselho do estado de São Paulo, da região do Vale, né, é o conselho de número 06, é a sexta região. Ela pega o sudeste do estado e é o número 06, tá? Por exemplo, se vocês forem atendidas aqui do lado, aqui perto, no sul de Minas, em Pouso Alegre, o psicólogo de lá já vai precisar ser localizado pelo Conselho de Minas Gerais, que já não é o 06. E pode ser que ele dê um atestado para vocês que você não encontre ele aqui. Isso porque ele não está registrado nesse conselho. Então é sempre conveniente que eu veja a região do psicólogo, né,
para poder pesquisar. Bom, é assim que vocês vão fazer, então, essa pesquisa no site lá do CRP tem essa pesquisa, e mais futuramente, quando vocês tiverem também o documento de vocês, a carteira de vocês, o nome de vocês também vai estar lá registrado, tá? Então, todo declarado, ele tem essa validade no limite quando ele tem um número do conselho, que é quando eu consigo de fato verificar se aquele psicólogo ele está inscrito mesmo ou não, se a situação dele está válida ou não. Além disso, é solicitado de que tenha um carimbo profissional. Nesse carimbo profissional também vai estar contido o nome completo do psicólogo ou da psicóloga, né, e o número da credencial dele, tá? Na declaração, eu tenho, como o próprio nome diz, uma declaração de atendimento. Ela pode estar contida aqui o horário que foi feito o atendimento e o período que regularmente é feito o atendimento, né? Então, toda terça-feira, nesse horário, durante as últimas 3 semanas, foi feito o atendimento tal. E no atestado, eu vou, de fato, atestar que o cliente esteve presente e vou justificar o motivo dessa presença, tá? Então, eventualmente, eu posso adicionar alguma sintomática. Olha, o cliente apresentou uma crise de pânico, então, por essa razão, é incomum que eu exponha ao cliente. Então, é sempre preferível que eu faça a descrição mais sucinta e menos estigmatizante possível, tá? Evitar o estigma e evitar a exposição desnecessária. Então, o documento ele é sempre muito neutro, mas caso haja necessidade por parte do cliente, eu posso fazer esse tipo de aprofundamento. O erro mais recorrente da turma, então, foi esse, de deixar os espaços lá em aberto. É ideal que eu ocupe todo o espaço da folha, tá? Por isso também vocês vão ver que tem alguns psicólogos que usam aquela folha A5. Essa aqui é a A4, tem uma que é a metade dessa que é a A5, né? A A5 ela é exatamente metade, então eu consigo escrever o mesmo conteúdo com formato igual, com tamanho 12 e ocupar todo o espaço, tá? Embora o tamanho da folha ele saia do padrão depois. Então, acaba acertando por um lado e errando por outro. Daí eu perco o padrão do tamanho da folha. Então, o ideal é que vocês façam esse detalhe de ocupar todo o espaço, ou com risco de caneta, ou ainda espaçando mesmo o conteúdo escrito para poder evitar fraudes. Essa é uma observação só a respeito. Bom, a gente fez então a elaboração de atestado e da declaração. E aí no encontro 4, a gente lidaria, e esse encontro a gente já não teve presencial, né? A gente lidaria com a redação do laudo e do parecer baseado em estudos clínicos que a gente iria ver lá presencialmente, tá? Como que isso vai ser organizado agora? Na unidade 4, provavelmente a gente vai estar retornando já às aulas presenciais, então a gente vai ter oportunidade para escrever isso. Essa disciplina, ela tem uma carga de aula teórica e ela tem uma carga de aula prática. Toda a aula prática vai ser reposta em algum momento, tá? Então, a indicação que nós temos até o presente momento é que as aulas práticas em algum momento do curso. Então, com certeza, a gente vai aprender a fazer essa redação aqui. Nessa aula, nessa pré-aula, eu coloquei uma resolução mais recente, tá? Esse plano de aula da disciplina de vocês é feito de forma institucional, tá? Isso quer dizer que de tempos em tempos ele é atualizado, mas não é o professor que altera esse plano. Esse plano ele segue um padrão exatamente para poder estar de acordo com o MEC, que é o Ministério da Educação. Então esse plano ele vai ser igual para toda a faculdade Anhanguera e também vai ser muito similar com toda a faculdade atual, assim, né, que está seguindo o plano. Todas as faculdades têm uma disciplina de medidas de avaliação psicológica, todas elas seguem as resoluções do conselho e todas elas têm essa atualização. No plano A,
A resolução que mandava ser estudada era a resolução mais anterior, de 2003 e a de 2016. Entretanto, entre a elaboração do plano e o ano passado, surgiu uma nova resolução, em 2019, que alterou um pouquinho a forma de redação. Então, nessa resolução aqui, que vocês aprenderam a fazer a confecção do documento, né? Essa resolução de 2003 aqui, ó, 07/2003, que era o manual para elaboração, que a gente usou no primeiro momento, ela foi atualizada para essa de 2019. Eu recomendo que vocês observem lá a videoaula do que muda com relação à resolução anterior e que façam o download da resolução, que ela está em PDF para vocês, e que observem essas mudanças. Vocês vão olhar que agora a resolução ela está em forma de texto corrido, tá? Então, ela, por um lado, tornou-se mais simples, porque agora ela não tem mais aquela parte do manual muito detalhado, como se fosse de fato uma cartilha, né? Ela está em formato de texto corrido. Ela mudou algumas indicações nesse sentido, mas por outro lado, ela perdeu aquela didática que ela tinha antes. Por isso a gente usou a resolução anterior e usou essa resolução atual também, para poder exatamente fazer essa comparação com relação à anterior e à atual. O documento que vocês fizeram, ele está de acordo com a resolução atual, tá? Se vocês seguiram à risca a resolução anterior, vocês também acertaram nessa atual. O que mudou é que ele tornou-se mais claro. E, mais especificamente, ele muda uma ideia relacionada ao relatório e ao laudo, tá? Antigamente, laudo e relatório eram utilizados como sinônimos. Nesse momento agora eles não são mais usados como sinônimos. O relatório, ele é utilizado para finalidades clínicas e de laboratório, e ele indica um relatório mesmo, né? Ele indica que eu estou contando aquilo que foi realizado. Já no laudo, eu estou contando o que foi realizado, mas eu coloco também uma posição técnica a respeito. Então, o laudo ele passou a ser um documento técnico, tá? Um laudo psicológico, ele acentua a minha característica de ser um especialista naquilo que está escrito. E isso muda, tá? Um relatório, por exemplo, do atendimento clínico, ele vai contar, ele vai relatar como está sendo realizado o processo clínico. Já um laudo clínico, ele vai posicionar um documento com relação a um especialista. Então, ele vai dar uma opinião de especialista. E isso muda um pouco, tá? Muda um pouco o conteúdo do documento. Aqui nessa aula, nesse documento de 2019, vocês vão encontrar toda essa especificidade. Já no final dessa aula, então, eu subi para vocês a instrução para a realização do trabalho B1, que é aquilo que vocês já fizeram, do atestado e da declaração. Então, vocês tinham acesso ao documento de 2003, o manual de 2003, e tinham acesso ao manual de 2019 para realizar a confecção desse material, tá? Até que sem grandes problemas. No encontro 5, a gente tem a última diretriz com relação às resoluções. E aí, então, a gente vai adentrar, de fato, as questões teóricas da avaliação psicológica. Nesse encontro 5, então, eu deixei uma videoaula sobre as diretrizes de mensuração de uma resolução mais atual, de 2018, tá? Então, eu mostrei as duas clássicas, que são a de 16 e a de 2003, que eram aquelas pedidas pelo programa de vocês, e atualizei com a de 19 e a 18, que são as mais atuais. Aqui vai falar a respeito dessa diretriz, que trata do uso de testes
E vocês estão me ouvindo ainda? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Então tá bom. Que deu uma oscilação de internet, apareceu um aviso para mim que minha câmera estava oscilando, mas estão ouvindo tudo bem. Bom, aqui nessa videoaula, então, a gente estudou exatamente a respeito das diretrizes da mensuração e para o uso da ferramenta do SATEPSI, né, do SATEPSI, que é a ferramenta de regulação dos testes dos pareceres para o uso dos testes como favorável ou desfavorável, né? Lá no PDF eu coloquei a aula sobre a resolução, coloquei a resolução mesmo, que vai estabelecer lá as diretrizes para a realização da avaliação psicológica e vai regulamentar o uso do sistema, né, e a instalação do sistema. E lá no exercício de vocês, no complemento, eu coloquei o site do SATEPS para vocês visitarem ele e para conhecerem ele, né? Para quem não visitou o site é este daqui, é um site do Conselho Federal, né, de Psicologia, e que, portanto, o Conselho Federal, ele abriga todos os regionais, então, para nós aqui no estado de São Paulo, ele é vigente. A resolução é esta daqui, ó, se vocês clicarem, vocês vão conseguir fazer o download. E aqui, ele coloca os pareceres dos testes, se o teste pode ser utilizado, os testes favoráveis, os instrumentos que não são privativos do uso do psicólogo, né, quer dizer que outras profissões também podem usar, mas que estão favoráveis. Em vermelho, aqueles que são de uso privativo do psicólogo ou não privativo do psicólogo, mas que estão desfavoráveis ou não avaliados, tá? E em cinza eu tenho a lista completa, de um e de outro. Então a gente vai poder olhar se ele está favorável ou não. É importante eu entender que às vezes um teste, mesmo muito famoso, muito recorrente, ele pode se apresentar desfavorável porque ele tem um prazo de validade. Até que novos estudos sejam feitos, ele vai se encontrar como desfavorável, tá? Nesse caso, eu posso usar ele apenas para a pesquisa, apenas para o desenvolvimento. Eu não vou poder usar ele para avaliação naquele momento. Eu preciso aguardar até que ele seja novamente colocado na lista de favorável, ou eu preciso utilizar um outro teste que se encontre na posição favorável, né? Aí eu tenho aqui um ideograma que vai me mostrar como utilizar ou não, né? Então a primeira pergunta que eu tenho que responder é: trata-se de um teste psicológico? Se eu tiver certeza absoluta que sim, eu venho para cá. As propriedades psicométricas desse teste, elas foram avaliadas pelo órgão competente? Se sim, então eu venho para cá. Ele foi considerado favorável? Se foi considerado favorável, ele pode ser utilizado, ou seja, ele está dentro daquela lista verde que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se sim, se ele tem a propriedade psicométrica, se ele tem validade interna, mas ele se encontra desfavorável, ele não pode ser utilizado na clínica, tá? E se ele nem sequer foi validado, ele não tem as propriedades psicométricas, então ele também não pode ser utilizado, tá? Agora, se é um teste psicológico e eu não tenho certeza, você deverá consultar o órgão pertinente de acordo com a resolução, que é aquela lá que eu mostrei para vocês, para poder saber se ele é de fato um teste ou não. E se ele não é um teste psicológico, ele pode ser utilizado como um recurso complementar, desde que ele tenha uma fundamentação científica. Então, por exemplo, eu vou utilizar na minha avaliação da minha criança autista, que é uma escala de comportamento funcional baseada na observação e que não se trata de um teste psicológico, tá? Com a fundamentação psicológica, porque é um teste pedagógico. Posso usar?
um teste pedagógico na minha avaliação? Posso, desde que seja um teste reconhecido na área dele, né? Desde que seja um teste de fato desenvolvido, desde que ele seja utilizado como recurso complementar e não como avaliação primária. Para isso, eu preciso de um teste psicológico, e desde que ele tenha uma fundamentação científica reconhecida, tá? Posso usar, por exemplo, o horóscopo para avaliar o meu cliente? Não, por um simples motivo. Não há uma fundamentação científica reconhecida e não há uma padronização desse teste. Olha, mas os antigos psicólogos utilizavam desse conhecimento clássico. Tudo bem, eles utilizavam, mas nesse exato momento, se não tem uma fundamentação, não tem como fazer. Eu estou falando do horóscopo, mas isso se aplica a muitos tipos de terapias atuais, tá? Então, terapias holísticas, todas elas, se não tiver uma fundamentação, há uma terapia, uma releitura da terapia haitiana, falando a respeito da relação entre o corpo da pessoa e a inclinação da personalidade dela. Isso também não está fundamentado. Então, testes assim, ó, pelo formato do rosto, eu saber o formato do corpo. Isso também não tem muita fundamentação. Então, eu também não posso usar, de certa forma. Alguns estudos mais clássicos sobre o temperamento, que vão para uma área mais da filosofia, se também não tiver uma convalidação, eu também não posso usar, tá? Então eu preciso tomar cuidado para não ter uma infração ética, mesmo que eu esteja usando uma técnica que não seja regulamentada pelo Conselho de Psicologia, ainda assim eu preciso responder ao Conselho de Psicologia se eu estiver me apresentando como psicólogo. Então eu não posso usar determinadas técnicas. Das listas, né? Dos testes favoráveis, eu tenho então um buscador que vai mostrar o nome do teste, o autor do teste, a editora, e eu posso buscar também por conteúdo textual, ou ainda por construto de avaliação. Não sei se vocês se recordam, eu falei isso com vocês, que o teste, ele não avalia de fato a, a psicologia da pessoa, mas o construto psicológico, tá? Quando eu falo em aprendizagem, eu não estou avaliando de verdade a característica comportamental da aprendizagem, porque o fenômeno ele é muito mais complexo. O que eu estou avaliando é um construto, ou seja, uma disposição teórica sobre aquilo, tá? É isso que quer dizer construto. Então, eu tenho testes de aprendizagem, de condutas sociais, de crenças, valores, de desenvolvimento, habilidade, inteligência, interesse e motivação, personalidade, processos afetivos, neuropsicológicos, de percepção e cognição, saúde mental, psicopatologia e as técnicas projetivas, que são aquelas derivadas das abordagens psicodinâmicas, tá? Eu vou marcar todos eles para a gente poder olhar todos os testes que estão disponíveis, inclusive para a gente localizar se o HTP encontra-se favorável ou desfavorável. Estou falando do HTP porque se você já conhece, tá? A, a indicação. Deixa eu achar. Nome do teste. Não, acho que estou na tela errada. Deixa eu ver aqui, ó. Instrumentos de uso psicológico. Isso, é essa tela aqui. Aí aqui eu tenho então o nome do instrumento, se ele é privativo ou não, né? Então eu consigo dar um zoom nele, ver quem é o autor, ver qual é a editora e ver o nome do teste. Inclusive eu consigo ampliar essa tela se eu procurar pelo teste no Google, né? Para eu saber se eu posso usar. Então, por exemplo, na psicologia do desenvolvimento desde do bebezinho lactante até a criança pequena, o baralho das emoções, para quem for para a área da TCC, abordagem cognitivo-comportamental, hora ou outra vocês vão encontrar esse baralho das emoções. Trata-se de uma avaliação baseada em um conjunto de cartas, como um baralho mesmo, mas que tem expressões faciais. Houve um estudo clínico a respeito, é um desenhinho, né? É uma figurinha, parece um joguinho de criança,
é feito para crianças mesmo, e eu consigo avaliar se a criança ela tem a percepção emocional adequada, eu consigo fazer uma psicoeducação com ela. Então, esse teste aqui encontra-se validado. As escalas, né? Todas essas escalas funcionais a gente vai aprender em algum momento, ou se não aprender, vocês vão esbarrar com isso em algum momento da vida profissional de vocês. Os inventários, os testes de percepção, né? E os testes de indicação. Deixa eu ver se eu consigo localizar algum aqui a respeito do nome. Teste favorável, por exemplo. O nome do teste, eu vou tentar procurar pelo VISC, né? E aí eu vou pesquisar para ver se eu consigo localizar o teste. Então tá lá, o VISC, né? A escala Wechsler para crianças, em sua quarta edição, que é um dos testes que a gente vai ver nessa disciplina, ele encontra-se favorável. Tem aqui o nome dos autores. Esses autores, na verdade, são revisores, né? O VISC, ele é um teste, o autor, de fato, é o próprio Wechsler, mas esses são os autores da língua portuguesa. Aqui no Brasil, quem cuidou pelo desenvolvimento dele foram esses autores aqui. Eu tenho a indicação do público-alvo, tenho onde localizar, né? Casa Psi, editora, e eu tenho o prazo de validade. Então, se eu, por acaso, estiver pensando em adquirir essa escala Wechsler, a quarta edição, será que vale a pena adquirir ela agora ou não? Será que eu posso adquirir esse teste agora e mais tarde? É um teste caro e varia lá acima de R$ 1.000, né? Se eu for investir nesse teste agora, inclusive vamos investigar o preço dele, né? Vamos supor que eu estou montando a minha clínica, aí eu quero saber o preço do teste, né? É uma bateria de teste, cada um é vendido separadamente, né? Então a bateria ela varia entre R$ 615, mais as peças separadas, né? Mas se eu for comprar ele por completo, ele está custando na faixa de R$ 3.000. Aí eu decido que eu vou fazer um investimento de R$ 3.000 para ter o teste completo na minha clínica, e eu quero saber se ele é favorável ou não, para que esse investimento meu dure mais tempo, né? Então eu consigo ver aqui o prazo de validade dele. Ele foi aprovado em 2011, essa quarta edição, que é essa caixinha aqui que vocês estão vendo. A edição dele de vigência vai até 2026, então ele nem sequer alcançou metade ainda da vigência dele, né? Ele tem mais tempo ainda pela frente. E o prazo de validade dele vai até 2031. Quer dizer que até 2026 a nossa população ela vai estar dentro da normativa prevista, dado visto o estudo técnico e teórico que foi feito, e mesmo se em 2026 essa normativa mudar, eu ainda vou poder usar ele até 2031. Então, quem fez a aquisição lá em 2011 tem pelo menos 20 anos para usar o teste. É um teste bastante confiável, ele é bem estável, né? Então, vale a pena investir nele ainda hoje. Isso não quer dizer que não possa ser lançada uma quinta edição melhor do que a quarta edição, mas caso isso aconteça, a quarta edição ainda estará validada, então vale a pena investir nesse tipo de teste, tá? Eu tenho outras testes similares, né, de avaliação. Aqui, teste de classificação de cartas, que já não é mais o VISC, mas como tem alguma semelhança na palavra escrita, né, o VISC, né, tem VIS aqui, né, que é o teste Viscosin, ele também localizou. Ele localiza por proximidade também. Supondo que eu quisesse mesmo usar essa classificação de cartas. Já esse teste, ó, ele foi aprovado em 2005. O estudo para a normatização dele vai até esse ano e ele perde a validade em 2025. Ele tem mais algum tempo de uso ainda, mas ele perde a validade com mais facilidade. Quer dizer que o construto teórico dele é um construto teórico mais dinâmico, tá? Ele vai calcular o raciocínio abstrato e estratégia para a resolução de problemas. É um construto mais dinâmico. Por isso ele tem um prazo menor aqui.
Alguns testes o prazo é curtíssimo, questão de poucos anos, e alguns testes, como o caso do VISC, o prazo é muito longo, porque o construto, no caso a inteligência, é um construto teórico já muito bem elaborado, que tem centenas de anos de estudo, né? O estudo da inteligência, ele data o começo do estudo de 1800, então já foi muito bem investigado, já é muito bem consolidado, e aí a forma de avaliação é muito bem estabelecida na quarta edição, então é um teste mais bem duradouro, tá? E aí eu tenho os diferentes testes. Ó, observa esse, ele é ainda mais longo do que o VISC, né? Teste viscosinho de cartas já numa disposição neuropsicológica, que é mais baseada na biologia, é mais baseada ainda na estrutura biológica, ele é ainda mais duradoura a disposição. Ele foi aprovado muito mais recente, em 2018, e a indicação dele é de que ele tem a validade ainda muito maior, tá? Assim é que você vai localizar se você deve ou não adquirir o teste, se você deve ou não usar esse teste, tá? Pela validade, pela avaliação dele. Então eu tenho aqui avaliação. Vamos localizar, por exemplo, o BFP, que é a bateria fatorial de personalidade, que a gente vai utilizar como aprendizagem da personalidade, né? A gente vai utilizar o VISC e vai utilizar o BFP, que é a bateria fatorial. O VISC, então, é a escala Wechsler, né? E o BFP é a escala de personalidade. Bom, ele encontra-se favorável, então a gente vai poder aprender, vai poder usar ele na clínica, né? Serve para avaliar a personalidade, naquele construto baseado nos 5 grandes fatores. A data de aprovação dele foi de 2009, razoavelmente recente, né, 10 anos atrás, e ele tem validade para mais 10 anos pela frente. Então ele conseguiu também atingir lá os 20 anos dentro da validade. Antes de atingir essa validade, normalmente uma nova normativa é feita, tá? O pessoal que estuda o teste acaba extrapolando. Tá. Se vocês recordarem esse nome, né? Cláudio Simon Hutz, é por acaso esse Hutz aqui, ó, tá? Desse livro aqui. Então, o mesmo autor, ele é um autor conhecido lá da avaliação psicológica, por isso também eu estou usando esse livro, tá? Aqui, Cláudio Simon Hutz. Então, os construtos que a gente vai aprender no livro dele são os construtos que vão casar com exatidão no BFP. BFP não é um instrumento desenvolvido aqui no Brasil, é um instrumento internacional, mas quem fez a versão brasileira foram esses autores aqui, e aí então a gente tem uma boa condição de estudo quando usa este livro, tá? Porque daí a gente está usando o livro do autor para o teste do autor. Bom, e o HTP, né, que a gente também viu o HTP, vamos ver em qual condição ele se encontra. O HTP, que é a avaliação da casa, árvore e pessoa, é uma técnica projetiva de desenho, né? Ele encontra-se também favorável, desde que seguida as normativas, tá? Daquele manual que a gente trabalhou. Você precisa utilizar aquele manual para que ele se encontre favorável, ou seja, você precisa utilizar aquela forma de aplicação, tá? A data de aprovação dele foi de 2004 e a validade dele vai até 2024, daquele manual, tá? Quer dizer, então, que ele está prestes a ser revalidado. E os scores do instrumento são interpretativos, com referência a um critério teórico, né? Não a uma norma, então ele não perde normativa, porque ele é projetivo. Mas esses estudos eles vencem em 2004 com relação à sua aplicação, 2024 com relação à sua aplicação, tá? Então encontra-se favorável. Agora eu vou tentar mostrar para vocês um que encontra-se desfavorável, que é uma escala Beck, por exemplo, né? As escalas Becks, elas são muito utilizadas os inventários de escala Beck são muito utilizados na terapia cognitiva comportamental. O inventário de depressão, ele encontra-se favorável, tá? Então eu ainda posso usar o de depressão.
Mas são 4 inventários. Eu tenho o de depressão, eu tenho o de ansiedade, e pode ser que o de ansiedade não esteja, tanto que ele nem está constando aqui, tá? A normativa dele vai até 2030. Foi reavaliado, refeito e vai até 2030. Então, esse eu ainda posso usar. Ah, eu quero fazer um instrumento rápido para avaliação da depressão, posso usar lá a escala Beck. Essas escalas vocês vão ver quando estiverem fazendo matrizes da terapia cognitiva comportamental, vocês vão ver muito sobre as escalas, porque é um instrumento de fácil aplicação e que tem uma larga projeção, assim, você consegue comparar ele com muitos estudos, né? São muitos estudos, então é um instrumento muito bom. Por outro lado, eu tenho aqui também os instrumentos que não se encontram em situação favorável, tá? Então, vou tentar procurar aqui. Se eu tenho um teste que está desfavorável, ele vai estar já descrito para mim aqui. Então, por exemplo, se eu for utilizar algum destes testes nesse exato momento, eu preciso tomar cuidado para que eu não use ele na avaliação psicológica, mas apenas na pesquisa científica ou no desenvolvimento, porque eles encontram desfavoráveis, tá? Então, eu quero saber lá algum teste psicológico. Esse D70, por exemplo, é um teste de avaliação de inteligência que é muito utilizado na RH, ainda nos dias de hoje. E ele encontra-se desfavorável desde 2003. E as pessoas às vezes continuam utilizando. O D2 também, né? Ele venceu em 2018 e ele precisa ser reconvalidado. São testes que são muito usados na RH. As pirâmides coloridas de Pfizer, que eu falei para vocês, que é um tipo de teste de personalidade, né? De estrutura de personalidade, ele tem uma característica muito própria, mas ele está desfavorável de janeiro deste ano, tá? Quer dizer que ele venceu esse ano. Então, a partir dessa data, eu não posso fazer a utilização. Muito embora vocês vão encontrar ele lá na biblioteca de vocês, da faculdade, nesse momento ele está desfavorável, tá? Ele precisa ser revalidado para funcionar. Bom, mas e daí se eu tenho um teste desse, por exemplo, e aí eu já tenho material, o que eu tenho que fazer para usar ele quando ele voltar? Aí depende. Pode ser que ele seja revalidado e que ele tenha um complemento, então eu preciso adquirir esse complemento, pode ser um livro, um novo manual de aplicação, uma nova folha de aplicação, e pode ser que ele seja revalidado com um complemento mínimo, assim, né? Aí é um adendo só. Eu posso usar até mesmo a mesma folha de avaliação de aplicação. Então, nesse caso, vale a pena eu guardar esse teste, eu sustentar esse teste lá por algum tempo, porque pode ser que ele seja revalidado. Eu vim aqui para mostrar para vocês as escalas que às vezes a gente usa, né? Mas olha, por exemplo, a escala Wechsler para o VISC-3, nesse exato momento, encontra-se desfavorável desde 2018. E olha, quando eu coloco lá para adquirir, eu ainda encontro o VISC-3 à venda. Eu ainda encontro partes do VISC-3 à venda, sendo que eu não posso mais utilizar ele, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Às vezes tem na editora, às vezes tem nas lojas, mas isso não significa, e às vezes é até nova a impressão, é do ano a impressão, mas isso não significa que poderá ser super conhecido, significa que ele vai poder ser utilizado ou não, tá? O VAIS, que é uma outra escala, o Wechsler também, né? O VISC para criança, o VAIS para adolescentes, ele também encontra-se desfavorável desde 2019, né? Vocês vão reparando que as escalas elas vão perdendo validade, tá? Um teste bastante utilizado, que é o IMAP, que é um teste para maturidade e escolha profissional, ele está desfavorável. Adquirir esse teste, esse teste tem uma versão, tem uma impressão dele nova,
e no exato momento ele não serve como avaliação psicológica para estado desfavorável. Inclusive, vocês vão encontrar ele para vender, vocês vão encontrar as imagens dele de venda, né? O material dele novo, mas que nesse momento está desfavorável, tá? Então eu preciso sempre tomar cuidado com isso. Ele está à venda não significa que vai poder ser utilizado. E por fim, as escalas Beck que eu falei para vocês, olha. O conjunto de escalas Beck envolvendo o inventário da depressão, o inventário da ansiedade, da desesperança e da ideação suicida, nesse exato momento se encontra desfavorável. E o único que pode ser utilizado é aquele teste aprimorado de depressão. Então, mesmo as escalas Beck, que são muito famosas e que são muito utilizadas, principalmente na abordagem cognitiva comportamental, elas também têm prazo de validade, tá? O que eu estou mostrando para vocês é o fato do teste se encontrar desfavorável não quer dizer que no futuro ele não possa ser revalidado, tá? Nem perde a integridade que ele já teve um dia, mas o que quer dizer que a normativa mudou, então eu preciso adequar ele à minha população. O comportamento da população muda, o comportamento do teste precisa mudar também, tá? E quando eu fiz a graduação, a maior parte desses testes, que eram todos famosos, que eram os melhores da época, eles passaram por reestruturações. Quando eu aprendi na faculdade, eu aprendi com o VISC 3. E agora vocês já vão aprender com o VISC 4. E provavelmente haverá uma nova versão no futuro para que vocês possam trabalhar também, tá? Então é aqui que eu vou ver se o teste está favorável ou desfavorável. E eu posso ter a opção também de acessar a lista completa, que é quando eu vejo todos os testes existentes que estão cadastrados no CTPSI. Olha, eu quero investigar, eu quero fazer uma avaliação com o sujeito, e eu não sei o teste, eu quero adquirir um teste. Então eu posso procurar por aqui, nome a nome, cada um deles, né? Ou eu quero receber um cliente que foi me encaminhado, ele fazia acompanhamento psicológico com outro psicólogo, eu recebi o prontuário desse outro psicólogo, e nesse outro prontuário eu tenho material lá, eu tenho um portfólio do cliente, e eu percebi que ele tem lá uma avaliação psicológica feita por um teste que eu não conheço. É muito comum isso acontecer, tá? E provavelmente vocês vão sair da faculdade conhecendo muitos testes, mas não todos, e provavelmente depois de formados, vocês vão se deparar com testes psicológicos novos, tá? Não tem como, isso vai crescendo, né? Então, nesse caso, eu vou receber o cliente lá com o teste psicológico, o portfólio dele, e o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado de vir até aqui e procurar esse teste, né, para poder entender como ele é estruturado, poder olhar para ele aqui e mais tarde procurar ele no Google, numa biblioteca específica para entender a avaliação, tá? Eu preciso tomar esse cuidado de entender aquilo que foi avaliado. Eu posso fazer isso, posso saber, inclusive, se esse teste tem validade, procurando ele aqui no site do SATEPSE. Eu tenho a lista com todos os favoráveis, e nessa lista também vão aparecer os desfavoráveis, tá? Se por acaso ele constar na lista, eu devo evitar o uso dele, e eu preciso utilizar uma visão crítica de quando ele foi aplicado, tá? Nesse caso do cliente transferido para mim, né? Então tem sempre essa indicação, favorável, desfavorável, e por quê. Os testes, então, são esses, não são muitos. Olha só, aquele teste D70 que eu disse para vocês agora há pouco, que é utilizado em RH, em uma revisão dele ampliada, ele já consta como favorável. Isso quer dizer, uma versão dele está desfavorável, mas outra não. Pode ser que essa versão ainda esteja sendo utilizada, né? E é isso. Se eu tiver o hábito de pegar essa lista e olhar para ela, saber os nomes, eu consigo me colocar numa posição melhor. Isso é uma coisa que eu ainda não falei para a turma de vocês, mas que eu venho falando, que é assim: olha, eu quero saber as coisas sobre psicologia e eu quero ganhar conhecimento. Qual que é o primeiro passo, então, para me tornar mais inteligente, mais sábio?
primeiro passo é olhar as peças do jogo, tá? Como se a psicologia fosse um quebra-cabeça disposto assim na minha frente. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olhar as peças desse quebra-cabeça, uma a uma dessa peça, separar aquelas que têm o mesmo tamanho, aquelas que têm a mesma cor, tá? Ou seja, olha, professor, eu quero saber sobre a psicologia comportamental. O que que eu devo fazer primeiro? O que você deve fazer primeiro é entrar na biblioteca de vocês, lá virtual ou presencial, pedir para olhar o catálogo sobre coisas comportamentais e ver tudo que tem comportamental. Não ler tudo, mas olhar tudo, olhar todos os livros, todos os títulos, fazer uma pesquisa sobre os títulos, e uma vez que eu perceber que um autor ele vai se repetindo, olhar a biografia desse autor, olhar o período que ele se encontra, o período que ele viveu, né? Se ele é contemporâneo meu ou não, olhar depois a bibliografia desse autor para poder entender, porque isso ajuda eu a explorar um mapa mental da minha mente, assim, na minha cabeça, ajuda eu a orientar o conhecimento depois. Então eu vou lá, eu quero saber mais sobre o behaviorismo. Eu vou lá, pego o Skinner, jogo no Google, procuro a bibliografia do Skinner, eu vejo quais foram os livros que ele publicou e as datas de publicação. Depois que eu ver todos os títulos, eu olho todos os sumários. Eu vou lá, vejo o sumário capítulo por capítulo. Mais tarde, quando eu precisar, eu tenho esse movimento de saber onde aquilo se encontra. Olha, um livro do Skinner que data lá de 1938, 1940. Eu sei que é o Skinner novo, é o começo da sua obra. Uma obra do Freud, por exemplo, do começo da carreira dele, ela tem alguns dizeres. Uma obra do Freud, do final da carreira dele, tem outros dizeres, tá? E isso muda a perspectiva. Então é muito conveniente que eu vá lá, ó, eu quero ser um psicanalista. Pegue as obras completas do Freud e olhe os títulos de todas as obras. Depois, olhe todos os sumários. Aí então, eleja um livro e o leia, mas leia também de peito aberto, assim, querendo absorver todo o conteúdo, sem premissas anteriores. Mais tarde, quando vocês tiverem um arcabouço teórico maior, vocês já tiverem acesso a algumas obras, aí vocês vão começar a fazer as relações entre elas. Aí você vai começar a ter um olhar mais crítico sobre aquilo. Mas nesse primeiro momento, quando vocês adentram a psicologia, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar para tudo mesmo, tá? E aí pode dar essa sensação, olha, mas essa matéria ela não aprofunda. É porque ela é uma matéria exploratória, tá? Desenvolvimento humano 1, desenvolvimento humano 2, se vocês se recordarem, a primeira unidade ficava falando sobre todas as abordagens psicológicas. Olha, mas parece uma salada de fruta, fica falando sobre todos eles. É porque é para te situar, para te colocar na situação. Então, para que serve essa aula que eu estou dando para você sobre o SAPEPS? Para situar você sobre os testes. Aqui eu já dei uma dica de onde vocês podem conhecer todos os testes psicológicos válidos no Brasil. Se vocês de fato quiserem essa lista, né? Porque enquanto eu não olho essa lista, eu não tenho a dimensão se o número de testes é da casa das dezenas, das centenas, dos milhares, e se um dia eu vou poder chegar ao final dessa lista. Quando eu venho aqui e olho a lista de fato, aí eu tenho essa dimensão. Eu sei que o número de testes não é tanto assim, e que eu consigo, inclusive, olhar para todos eles, que são esses aqui favoráveis, tá? Essa lista não é tão grande assim, e se eu ler essa lista, uma a uma, vai chegar um momento em que o nome do teste vai me ser familiar, tá? Eu começo a perceber que há uma certa lógica na organização dos testes. Há uma certa lógica na organização dos construtos. Alguns nomes são recorrentes. No futuro, se alguém me falar sobre alguma escala Wechsler qualquer, eu sei que as escalas Wechsler são normalmente atribuídas aos testes de inteligência. Isso porque eu já fiz esse papel de observar, tá? A lista de testes, que não é tão grande assim. Então eu consigo ampliar esse mapa mental, esse mapa cognitivo,
para mais tarde aprofundar, tá? É importante isso. Então é isso que a gente vai trabalhar nesse momento. Conhecer todos os testes, todos os favoráveis, todos os desfavoráveis. Essa lista aqui não é tão grande, para correr o olho assim é uma coisa importante, tá? Consigo saber os testes que estão em avaliação, quer dizer que eles estão prestes a serem expandidos também. E é isso. Qual que é o motivo, então, desse momento aqui da aula? É o de exatamente mostrar para vocês essa dimensão do que são os testes psicológicos. Consistem numa parte grande da avaliação psicológica. No encontro 6, então, com o encontro atual, a gente vai, de fato, falar a respeito das avaliações psicométricas em crianças e em adolescentes, em especial os construtos da inteligência, tá? Então, os fundamentos psicológicos relacionados com a inteligência. Eu coloquei lá para vocês a leitura sobre testes e testagens, capítulo 4, que vai falar sobre os testes de inteligência, o tipo de avaliação, e aqui vocês vão ter uma clareza da funcionalidade, e o que importa mais em termos teóricos, né, isso aqui em termos práticos, né, e é o que importa mais em termos teóricos, é esse capítulo atual sobre a avaliação da inteligência mesmo. Vocês vão ler, na aula que vem, a gente veio até esse ponto, né, eu fiz uma revisão de todo o material até aqui, desse ponto para frente, eu retomo com vocês. Da aula que vem, então, a gente fala sobre a inteligência, eu vou aprofundar essas ideias que a gente começa sobre a avaliação da inteligência, né? Sobre a questão quanti e quali da avaliação da inteligência. Vocês devem ter feito a leitura já desse capítulo, nesse momento. E aí, então, a gente faz a aula 6, 7 e a aula 8, que todas vão ser relacionadas com a inteligência, com o mesmo capítulo, e eu vou mostrando para vocês ponto a ponto. Há um complemento, que é uma videoaula sobre avaliação psicológica e o psicodiagnóstico maior da avaliação psicológica, quando eu vou lidar com personalidade e inteligência, tá? O psicodiagnóstico é um tipo de avaliação psicológica utilizada na clínica, tá? Então, por isso há esse complemento. E nesse momento, então, a tarefa de vocês é ler esse capítulo, registrar todas as dúvidas de vocês, para que na aula que vem a gente comece a trabalhar com essas definições. E entender principalmente a leitura de gráficos, né? Atribuição. Eu sempre tenho feito esse tipo de gráfico aqui na lousa para vocês, esse tipo de curva gaussiana, né, esse tipo de curva descrita, a gente vai aprender a ler, a gente vai ver a questão da definição do QI, o que é QI e tal, a definição exata, né, e a gente vai começar a ver avaliadores, como, por exemplo, o PISA, que é um avaliador da educação, e como que isso pode ser correlacionado com a inteligência, tá? A gente vai ver os decaimentos, né, deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem, diferença entre a dificuldade de aprendizagem e a deficiência intelectual, que é muito diferente uma coisa da outra. A gente vai aprender a ler esses gráficos e a gente vai aprender a relacionar. Aqui um estudo feito com tarefas específicas de leitura, né? E é isso. Eu vou mostrar para vocês as diferentes organizações. As escalas Wechsler, que são escalas de avaliação de inteligência, elas são distribuídas em baterias muito grandes, tá? Isso para eu localizar uma fundamentação principal. Essa ideia de um fator geral da inteligência, que está distribuído em habilidades, é uma ideia bem recorrente, tá? Vocês vão ler até esse ponto e vocês vão reparar isso. Mas quando o sujeito tem um domínio lá, por exemplo, a norma escrita da linguagem, quando ele tem outro domínio, a norma falada da linguagem, quando ele tem outro domínio, a matemática, quando ele tem outro domínio, a música, né? E quando todos esses domínios são altos, eu digo que o fator geral dele é alto, tá? O fator geral seria, a inteligência geral,
seria como uma espécie de forma de agregar as diferentes habilidades do sujeito. Se ele fala bem, lê bem, ele toca algum instrumento musical, ele domina a matemática, ele tem boas artes plásticas, assim, ele tem boa coordenação motora, eu posso dizer em geral que esse sujeito tem um fator G alto, porque todas as áreas do conhecimento dele são altas. Se ele domina bem a matemática, mas não domina bem as demais áreas, eu posso dizer, por correlação, que o fator G dele é mais específico, mas também é mais rebaixado, tá? Porque ele tem uma área de domínio mais restrita. E aí entra aquela questão do quali e quant que eu estava falando para vocês. Um número alto de QI diz respeito a uma numeração da inteligência, tá? Diz respeito a uma inteligência com relação à sua mensuração quantitativa. Mas isso não diz respeito às qualidades presentes nessa avaliação. Não diz respeito às classificações presentes. Então, um bom teste de inteligência, uma boa avaliação da inteligência, ela vai tanto considerar a avaliação quanti quanto a avaliação quali. Esse fica sendo um assunto para a próxima aula, tá? A gente está encerrando. Para hoje, eu gostaria mesmo de mostrar para vocês essa disposição aqui. Vocês vão ter acesso a esse documento, que eu acho que ajuda a ordenar o estudo de vocês, né? Ajuda a ter uma visão maior do que está sendo feito. Vocês vão ter acesso a esse plano de ensino. E até então, o que foi feito foi essa parte de redação, de legislação mesmo, tá? O ideal é que vocês estejam sabendo como procurar uma legislação, que vocês estejam sabendo como entrar no site do SATEPSI e procurar um teste psicológico. Desse encontro 6 para frente, a gente vai lidar com os construtos mesmo. Então, a gente vai falar sobre a inteligência e mais tarde sobre a personalidade. Com relação a... Vocês precisam registrar tudo isso e me encaminhar no grupo, para que isso seja a pauta da próxima aula, tá? Então, a gente encerra a questão da redação, momentaneamente, tá? A gente vai retomar isso depois na unidade 4. Mas, nesse momento, a gente encerra essa questão da resolução e do SATEPSI, tá? Com relação à resolução e ao SATEPSI, vocês vão estar sempre tendo que se atualizar, procurando isso no site do Conselho Federal. Sempre vão ter que se atualizar aí, em tempo real, assim. Então, se vocês aprenderem a acessar esse site e a procurar pelos testes, vocês têm com a tarefa pronta dessa matéria, que é a parte mais aplicada, tá? Com relação aos construtos teóricos, a questão teórica, precisam atualizar o estudo de vocês. Mas algumas coisas que vocês aprenderem agora, elas vão se manter. A ideia da inteligência, por exemplo, ela vai se manter, tá? Então, a partir de então, dessa aula, eu adentro essa questão teórica com vocês. A avaliação da inteligência, a avaliação da inteligência dentro do ciclo vital, tá? Será o próximo capítulo. E o problema da dimensão do estudo. Vai ser o capítulo que a gente vai discutir, de fato, essa questão do construto. De como que, quando eu vou avaliar, eu avalio um construto e não o fenômeno em si. Ok? Por hoje, eu acho que é isso, pessoal. Alguém sobreviveu? Aqui, alguém conseguiu? Entendeu? O professor, Pode foi falar. falado aí a respeito dos testes. E quando a gente pega um paciente esquizofrênico, qual o tipo de teste que a gente pode usar? Então, Gabriel, os tipos de teste vão variar. Normalmente, eu não tenho um teste específico para uma avaliação específica, né? Eu tenho um cliente que eu tenho uma suposição de que ele tem esquizofrenia. Como que eu vou avaliar? Eu vou precisar de uma bateria de testes psicopatológicos que avaliam doenças, tá? E aí eu vou pegar essa bateria, testes de personalidade, e eu vou aplicar mais de um teste no cliente, para eu conseguir dimensionar exatamente os aspectos que são convenientes, tá?
Por exemplo, no HTP, vocês já aprenderam a aplicar, eu poderia localizar traços psicóticos, poderia localizar traços relacionados a sociopatias, tá? Porque lá naquele espectro projetivo, eu tanto avalio a normalidade quanto eu avalio a não normalidade. Eu avalio a dimensão da doença, tá? O HTP, por exemplo, ele me dá uma indicação de que o cliente tem traços esquizofrênicos ou não. Lá pela projeção eu consigo avaliar. E vocês já aprenderam a usar o HTP, por exemplo, tá? Então, o HTP é um teste que serve para isso. O BFP, que é um teste de personalidade, de certa forma, também vai servir para isso. Então, quando eu aplico o HTP e mais o BFP, eu começo a cercar o problema, tá? Eu começo a dimensionar o problema. Quando eu falo em esquizofrenia, eu posso estar relacionando, por exemplo, com alguma comorbidade. O sujeito, além de ter esquizofrenia, ele pode ter um rebaixamento intelectual, pode ser uma comorbidade, o rebaixamento intelectual. Então, se eu aplicar um VISC, um VAS, no caso desse cliente, né, uma escala Wechsler de avaliação, eu vou também investigar a inteligência dele e vou conseguir avaliar essa comorbidade, percebeu? Não existe um teste para cada hipótese, mas os testes, eles fornecem para mim figuras que me ajudam a levantar a hipótese, tá? Então, não tem um teste específico para a esquizofrenia, mas existem testes que vão ajudar a cercar esse problema e avaliar a extensão do problema. Então, no HTP, eu consigo ver se esse sujeito ele está perdendo a relação com a realidade, se ele está entrando em movimento psicótico, né? Dentro da esquizofrenia, um dos traços marcados é o traço da alucinação. O HTP ele pode me mostrar isso, tá? Eu tenho um teste específico chamado Neopsilin, que é um teste focado para avaliação neuropsicológica, que ele vai poder apresentar se o sujeito tem, inclusive, alguma alteração orgânica, tá? O nível de avaliação desse teste é tão alto que ele consegue indicar para mim organicidade. Ele consegue indicar, olha, algo no cérebro do sujeito não está bom. Então, eu consigo também observar essa questão da esquizofrenia, né? Normalmente, o paciente esquizofrênico, ele tem também uma alteração biológica. Ele tem uma alteração biológica que agrava o sintoma. Então, com o Neopsilin, por exemplo, eu consigo fazer a avaliação dessa extensão. Por isso, eu não tenho um teste psicológico para uma questão, mas eu tenho uma avaliação psicológica que vai dar conta da questão. Então, eu tenho lá a esquizofrenia, eu preciso saber, em termos funcionais, em que ponto isso está agravado, qual que é a relação desse sujeito, posso fazer um teste de habilidade social com esse sujeito para ver se ele tem condição de conviver em sociedade minimamente bem, se ele precisa de apoio mais substancial ou menos substancial, se ele precisa de um cuidador para lidar com ele. Posso fazer uma avaliação de inteligência para saber se o raciocínio dele está preservado, para saber se a inteligência dele está preservada. Então, a diretriz do teste psicológico, quem vai dar é o psicólogo. É o psicólogo que vai escolher as ferramentas e é o psicólogo que vai organizar. Entende essa parte? Não tem um teste para cada coisa, mas é um conjunto de testes que me ajuda a avaliar, tá? Como quando você está na escola e o professor quer avaliar a tua aprendizagem, ele usa as provas, ele usa os trabalhos, ele usa, sei lá, o material escrito que você diz, mas ele usa também a participação tua em aula, você conversando, e aí baseado nessa avaliação, ele fala, olha, você realmente sabe ou não sabe tal assunto, você está ou não está comprometido com isso. Da mesma forma, quando o psicólogo vai para a avaliação, ele tem um arcabouço de ferramentas que vai ajudar ele a cercar o problema, tá?
Ele não tem um teste que avalia uma coisa, mas ele tem vários testes que dão conta de todos os construtos psicológicos, inclusive patologias, e aí ele consegue fechar, tá? Para eu saber se esse cliente meu, ele tem esquizofrenia ou não, eu vou usar lá um catálogo de doenças, o CID-10 ou o DSM-5, né? E aí dentro do DSM eu tenho uma listagem de sintomas que ele precisa ter, e eu tenho um tempo que esse sintoma precisa estar apresentado para que eu consiga classificar ele. Quem faz isso é o médico. E uma vez que o médico faz essa avaliação e dá o diagnóstico, o médico psiquiatra faz a avaliação e dá o diagnóstico, ele encaminha para mim, e o meu objetivo de avaliação é como eu torno a vida desse sujeito mais funcional. Quando eu vou para avaliação psicológica, eu não vou com a preposição de diagnosticar o sujeito propriamente, no sentido de oferecer para ele um rótulo diagnóstico, né? Olha, tem esquizofrenia. Tá, tem esquizofrenia, mas e daí? O que eu vou fazer com isso? Essa parte do e daí, o que eu vou fazer com isso, é que vai ser utilizado a avaliação psicológica. Olha, tem esquizofrenia, as áreas que essa esquizofrenia estão agravando são essas, essas e essa aqui, né? Então, por exemplo, o sujeito está com dificuldade em relação com os familiares, porque a esquizofrenia dele é do tipo paranoide, né? Ele ficou paranoico, ele desconfia que as pessoas estão perseguindo ele está numa sensação perseguitória. Então eu consigo avaliar se ele tem esse traço, tá? Não, o cliente não tem nada disso, o convívio social dele está muito bom, então ele pode ficar na casa com os familiares, não precisa de um acompanhamento específico, de um cuidador, ele consegue ainda estudar. A avaliação psicológica ela serve para avaliar o aspecto qualitativo como um todo, quantitativo de números, né, mas qualitativo como um todo, para dizer o que eu posso fazer com o cliente, tá? Quais são as tomadas de decisão que eu posso, quais áreas da vida dele estão agravadas, quais áreas da vida dele estão prejudicadas pelo transtorno, quais áreas da vida dele estão boas, que não vão precisar de ajuste. Então, o objetivo da avaliação psicológica, mais do que dizer sim ou não tem tal coisa, é tem ou não tem tal coisa e o que fazer com aquilo, tá? Entende isso que eu te falei? Por isso eu não te falei um teste específico, mas como usar os testes, tá? Posso usar um inventário de habilidade social, posso usar um teste de inteligência, dentro daquilo que for pertinente. Às vezes, meu cliente com esquizofrenia, ele diz para mim assim, que ele está apresentando dificuldades em encontrar uma namorada. E isso nada pode ter a ver com a esquizofrenia propriamente, mas com o repertório de habilidade. Então, quando eu vou olhar para o sujeito, eu preciso olhar ele como uma figura humana e entender que ele é mais completo, ele é mais complexo, tá? E é nesse sentido que os testes psicológicos eles vêm. O teste psicológico é como se fosse um recorte da realidade, uma fotografia que é tirada, tá? Para eu conhecer quem é o Gabriel de verdade, não vai ser numa única foto que eu vou ter a melhor imagem dele. Eu vou precisar tirar várias fotos e montar um panorama, percebe? Eu vou saber quem é o Gabriel se eu olhar um álbum de fotos dele, principalmente se eu olhar um álbum de fotos que acompanha a vida dele durante algum período. Porque daí eu consigo saber como que é o Gabriel no domingo, como que é o Gabriel na segunda, percebe? Os testes psicológicos são como se fossem essas fotos. Eu preciso tirar várias fotos e montar um panorama. Esse trabalho de escolher o ângulo da foto que vai ser fotografado, ou seja, esse trabalho de escolher o teste, é um trabalho que depende da estratégia do psicólogo. Existem testes que são mais indicados para determinados casos, né? Mas quem vai montar a bateria de avaliação é o psicólogo. E nesse momento o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Vocês estão aprendendo a montar essa bateria, tá? Isso responde a tua pergunta, Gabriel? Responde. Tudo bem, então? Responde, tá? Tá joia? Tá tudo jóia. Podemos encerrar, então, por hoje? Podemos sim. Então, bom dia para vocês. Obrigado pela atenção até esse momento, tá? Essa aula vai ser, então, postada lá no YouTube.
E na aula que vem a gente fala mais sobre a inteligência, tá? Até mais e bons estudos para vocês. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.